Você já deve ter ouvido que a única forma de acabar com o lobisomem é com uma bala de prata. Mas o que ninguém explica é de onde tiraram essa história. Vou te contar a origem da lenda sobre a bala de prata e sobre outro ponto fraco dos lobisomens que raramente vemos aparecer em algum filme ou série. Esse vídeo vai ser muito mais do que uma simples lista de filmes para você assistir em uma sexta-feira à noite. Em cada uma das histórias que vamos falar aqui vai ter conexão com um aspecto diferente da lenda do lobisomem, que vamos explorar até o final desse vídeo. Então, se você gostou, vamos logo começar. Para falarmos de lobisomens, a primeira parada precisa ser na Europa, mais especificamente em Paris, com um clássico que é impossível que você nunca tenha visto. Um lobisomem americano em Paris faz a mistura perfeita entre humor negro, terror e uma pitadinha de romance, com cenas brutais de lutas entre lobisomens nas catacumbas subterrâneas de Paris, e um pouco de sacanagem em cemitérios que não perdoa nem cachorros. Coitadinho. Essa é uma das poucas histórias onde a maldição do lobisomem tem uma cura. Aquele que foi mordido deve arrancar e devorar o coração do lobisomem que o mordeu. Isso tem muito a ver com crenças antigas que uma das formas de quebrar uma maldição é destruir a fonte do mal que a criou. Mas não queremos curar, não. Queremos ferrar com o lobisomem, certo? Tentando ajudar sua afilhada a lidar com a maldição, um médico desenvolve uma injeção com uma substância que supostamente poderia controlar a transformação em lobisomem. Mas o remédio tem um efeito rebote que acaba acelerando as transformações. O detalhe está aqui, nas cores das anotações feitas na lousa e também da fórmula líquida nos frascos do laboratório. Do que será que é feito? O filme não diz isso pra gente, mas guarda essa referência porque vai ser importante quando falarmos dos próximos filmes. Agora nós precisamos falar sobre a prata, um dos metais mais desejados que existe pelo seu valor e pela sua beleza. Mas além desse fato óbvio, o que poucas pessoas sabem é por que a prata é tão conectada com a lenda do lobisomem. Bom, a verdade é que a lenda de que a bala de prata pode ferrar com o lobisomem é uma farsa, mas não está essencialmente errada. O Lobo Viking é um filme de 2023. Em outro filme sobre lendas nórdicas eu já falei sobre ele. Mas agora o que importa pra gente é o fato de que uma bala de prata é a única forma de acabar com um bicho nessa história, já que qualquer outro método simplesmente não faz a menor diferença. Na história, os antigos vikings saqueiam uma abadia cristã e descobrem trancado em uma masmorra um filhote do que pensaram ser um simples lobo. Só que todos acabaram sendo dilacerados pelo filhote de lobisomem. 1000 anos mais tarde, a maldição se espalha pela Noruega até infectar uma garota de uma pequena vila nas montanhas. Surge então um estranho com uma solução óbvia: use uma bala de prata para caçar o monstro, senão todo mundo estará condenado. O mito do lobisomem no filme tem uma origem um pouco ambígua, conectada a vikings e também à igreja cristã. O fato é que desde tempos muito antigos, em diversas culturas e mitologias como celta, hindu, grega e tanto na nórdica como na cristã, a prata possui o mesmo atributo de proteção contra forças malignas, não sendo um ponto fraco exclusivamente de lobisomens. A ideia é de que quando você usa um amuleto, joias ou armas feitas de prata, o mal não pode te tocar. No próximo filme dessa lista, essa ideia vai ficar mais clara. A Garota da Capa Vermelha é uma releitura do clássico conto da Chapeuzinho Vermelho, que explora bastante o mito do lobisomem, principalmente na relação entre antigas crenças cristãs contra o paganismo. O padre cristão Solomon viaja entre vilarejos da Europa Antiga para livrar os moradores da ameaça de entidades sombrias, como bruxas e lobisomens. Já que, sendo pagãos, muitas dessas pessoas aceitavam e conviviam com essas entidades, chegando até a fazer pactos de convivência. O padre Salomão chega para dizer que isso é um erro. Não se pode conviver com o mal, ele precisa ser extirpado ainda que custe vidas. O que importa para nós nesse filme é que a prata é o principal ponto fraco do lobisomem, ainda que seja usado de forma tão peculiar como nas unhas do padre, o que pode parecer meio absurdo, afinal é apenas uma unha. Então vamos esclarecer de uma vez por que a prata tem essa ligação tão profunda com a lenda do lobisomem. A verdade é que a prata é considerada um metal místico, um símbolo de luz e pureza, sempre reluzente e brilhante. Então, ainda que seja apenas uma unha, a prata teria o poder de purificar energias negativas e corruptas. Tal como a lua tem o poder de iluminar a escuridão da noite, a prata tem o poder de iluminar e purificar a escuridão da alma e de um corpo amaldiçoado ou
doente. Além disso, tanto a lua quanto a prata são associadas à energia feminina, que em essência é considerada uma energia apaziguadora, capaz de trazer equilíbrio e fluidez, por isso teria o poder de dispersar a energia da maldição do lobisomem. Fez sentido para você? No último filme dessa lista, voltamos a falar um pouco mais sobre a relação da prata com a energia feminina e da lua. Agora vamos nos aprofundar no ponto fraco mais obscuro do lobisomem, um ponto fraco pouco explorado em filmes e séries, e que poucos conhecem ou entendem a sua origem, e tem a ver com aquela sutil referência que eu falei para você não esquecer do filme Um Lobisomem Americano em Paris. Para variar um pouco, agora vamos falar de uma série descontraída, que apesar de ser sobre lobisomens, não tem muito a ver com terror, mas é divertida se você procura algo mais leve para assistir. Teen Wolf é uma série que explora tudo que é monstro e lenda sobrenatural, em particular os lobisomens. Para você que ainda não conhece essa série, ela é uma mistura de drama e fantasia naquele velho estilo high school, que conta a história de um adolescente mordido por um lobisomem e descobre que praticamente tudo no seu mundo, vizinhos, colegas de escola e namorada, tem conexões com o mundo sobrenatural. Nessa história, além da prata, outro ponto fraco dos lobisomens aparece com força: o acônito. Uma planta mística capaz de envenenar lobisomens e é tão perigoso quanto uma bala de prata. Acônito, ou Wolfsbane, é como se chama essa pequena planta roxa, de aparência inocente e realmente muito bonita, do tipo que você teria no seu jardim. Só que também é uma das plantas mais sinistras que existem, usada desde tempos muito antigos para envenenar inimigos. Logo na primeira temporada da série, o acônito é usado por caçadores sobrenaturais para envenenar um lobisomem, que por ironia também precisa do acônito para se curar do envenenamento. E se você achou isso contraditório, eu prometo que já vai fazer sentido. Se você gosta de filmes sobre lobisomens, com certeza você conhece esse. A trilogia de filmes Possuída, uma das franquias mais icônicas sobre lobisomens, onde duas irmãs levemente obcecadas por fantasias mórbidas de morte e pactos de sangue precisam lidar com uma maldição real. Diferente da maioria dos filmes, nesse a transformação acontece bem lentamente. Ao longo dos dias, as unhas crescem e começam a aparecer cabelos onde antes não tinha. No primeiro filme, Ginger se torna uma criatura sedutora, agressiva e incontrolável, tanto que se não fosse a mordida de lobisomem, diria que ela apenas está passando pela adolescência. Nessa história, de novo o acônito aparece como uma forma de lidar com a transformação em lobisomem. Durante o primeiro filme, Ginger infecta sua irmã, e durante a história do próximo filme passaria a usar o acônito como uma forma de antídoto para evitar a transformação. É apenas uma especulação, mas provavelmente lá no filme de Um Lobisomem Americano em Paris, as cores roxa da fórmula e das anotações sobre o ciclo lunar da transformação são uma referência sutil ao acônito. Mas então por que ora o acônito tem o poder de curar e ora tem o poder de ferir o lobisomem? Eu vou te explicar. Agora se prepara porque o negócio vai ficar louco. Essa provavelmente é a única lista de filmes no YouTube inteiro sobre lobisomens a incluir Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Esse filme que dispensa apresentações, não é? Então vamos direto pro que importa. O professor Remo Lupin passou toda a vida escondendo o seu segredo. Quando ainda era criança, foi mordido e amaldiçoado por um lobisomem. Naquela época, ainda não existia uma cura para a maldição, então toda noite de lua cheia ele se isolava na Casa dos Gritos em Hogsmeade, para não ferir ninguém. Somente anos mais tarde seria descoberta uma poção capaz de controlar a maldição do lobisomem, a poção Matacão, também conhecida como acônito, Wolfsbane ou Napelo. Esse detalhe que eu tô te contando não está no filme, ele está apenas no livro. Abre aspas para o professor Lupin. A poção que o professor Snape tem preparado para mim é uma descoberta muito recente. Me deixa seguro, entende? Desde que eu a tome uma semana antes da lua cheia, posso conservar as faculdades mentais quando me transformo. E posso me enroscar na minha sala, um lobo inofensivo, à espera da mudança da lua. Porém, antes da poção Matacão ser descoberta, eu me transformava em um perfeito monstro uma vez por mês. Apesar do acônito ser uma planta venenosa extremamente tóxica, ela também já foi muito usada para tratar doenças e dores intensas, apesar de ser bem arriscado. E esse poder de cura e de ferir que o acônito tem renderam um ar místico de uma planta associada à magia, usada em rituais de todo tipo. Feitiços e poções usadas para se defender e afastar forças malignas
como bruxas e criaturas sombrias, inclusive vampiros. Lembra que eu tinha falado que o mito da bala de prata é uma farsa, mas não essencialmente errado? Isso também vale para o acônito. E a razão para esses pontos fracos serem tão populares é o cinema e a literatura de terror, que misturou antigas lendas e simbologias como da prata e da lua, e também de plantas venenosas com o poder de envenenar e curar. Esse próximo filme traz todos esses conceitos de uma só vez, na forma de uma das maiores obras-primas do terror. O Lobisomem de 2010 é um remake do clássico de 1941, e ambos os filmes dão uma pista sobre a origem da relação entre o acônito e o lobisomem, com a seguinte frase: mesmo um homem puro de coração que reza todas as noites pode se transformar em lobo quando o acônito florescer e a lua de outono brilhar. De acordo com as antigas lendas gregas, o acônito é uma criação do cão do inferno, Cerberus. Quando Hércules recebeu a tarefa de trazer o cão de Hades até o nosso mundo mortal, o monstro salivou sobre o solo e dessa saliva tóxica nasceu o acônito, um sinal de que o mal passou a andar sobre a terra vindo direto do inferno. E quanto à bala de prata, Lawrence Talbot foi amaldiçoado, mas a bala de prata não é a única coisa que pode livrá-lo da maldição. É preciso que a cura venha através de alguém que o ame, uma figura feminina usando uma bala de prata. Acontece que a prata, como já falamos, também representa um arquétipo do poder do lado feminino e da própria lua. Nesse sentido, sendo a única coisa capaz de controlar e purificar o mal que habita na alma dos homens. E caso você queira se aprofundar nessa mitologia do lobisomem, tem um vídeo onde eu falo exclusivamente disso e sobre esse filme. Eu vou deixar o link na descrição. Até aqui, espero que você tenha gostado.